Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 13. Essa lição aqui vai fechar o trimestre e vamos estudar hoje Levítico capítulo 18 até o capítulo 27. Tem por tema Vivendo uma Vida Santa, esse tema que nós temos estudado no livro de Levítico, que é um tema muito importante e muito atual. O texto áureo vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. A verdade prática vai dizer: os padrões e normas entregues aos israelitas visavam formar um povo distinto e separado das demais nações. O tópico 1 vai dizer leis diversas. Bem, agora Deus dá normas para o povo viver em santidade. Então, após o método de sacrifício para perdão dos pecados ser estabelecidos, o povo recebeu instruções para viver como um povo perdoado. Aplicando esses padrões em nossas vidas, podemos crescer em obediência e viver uma vida agradável a Deus. O subtópico 1 vai dizer a vida sexual. Levítico capítulo 18, do 19 ao 24, vai dizer: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Está lá em Levítico capítulo 18, versículo 22. Os israelitas saíram de um país infestado de ídolos para outro. Enquanto Deus os ajudava a formar uma nova cultura, ele ordenou que eles abandonassem todas as suas práticas pagãs, alertando eles contra a facilidade de se contaminarem com o paganismo que existia ali na terra de Canaã, que era a terra para onde eles seguiam. A sociedade e as religiões de Canaã apelavam para os desejos mundanos, especialmente para a imoralidade sexual e a embriaguez. Os israelitas deveriam manter-se puros e separados para Deus. Podemos nos sentir pressionados hoje em dia a aderir ao mundo e ao modo de viver que o mundo traz, e também o modo de pensar da sociedade, mas ceder a essa tal pressão só vai criar confusão quanto ao lado que estamos e vai eliminar a nossa eficiência em servir a Deus. Nós devemos seguir a Deus e não permitir que a cultura ao nosso redor molde os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Isso que o povo de Israel tinha que fazer, mesmo estando ali no meio daquele povo pagão que era o povo de Canaã. Mesmo assim, eles deviam se manter fiéis às leis que Deus estava dando para eles, deveriam seguir todos os mandamentos do Senhor. Bem, aqui Deus vai falar das relações sexuais ilícitas. Ele vai citar que é proibido o homem ter relações sexuais com outro homem, como se fosse mulher, como a gente leu agora há pouco, em Levítico 18, 22. Na verdade, várias atividades abomináveis são listadas aqui, como ter relações sexuais com parentes próximos. Ele vai citar também sobre cometer adultério, ele vai falar a respeito de oferecer crianças em sacrifício, ele vai falar sobre ter relações homossexuais e ter relações sexuais com animais. Também vai ser citado aqui como essas relações abomináveis ao Senhor. E essas práticas, elas eram comuns nas religiões e culturas pagãs. E é fácil ver porque Deus lidou tão duramente com os que começaram a seguir essas práticas que os pagãos eles viviam nesse tempo, era comum para eles. Porque tais práticas causavam doenças, causavam deformidades e até morte. Rompiam com a vida familiar e social e demonstravam falta de consideração pelo valor próprio e o valor dos outros. Atualmente a sociedade ela vive essas práticas de forma mais suave, tentando aos poucos torná-las aceitáveis. É só você observar, mas ainda estão cometendo um pecado aos olhos de Deus. Nós não podemos considerar essas práticas aceitáveis, pois elas não estão de acordo com os padrões que Deus estabeleceu. Eram proibidas práticas sexuais nesse tempo de uma mulher ou um homem com um animal, e é chamado isso de bestialidade ou zoofilia, conforme nós vemos aqui na revista. Inclusive, podemos ver isso lá em Êxodo 22, 19, Levítico 18, 23, Levítico 20, do 15 ao 16, e Deuteronômio 27 e 21 também vai falar a esse respeito. E é bom lembrar que toda relação sexual fora do casamento é considerado pecado pelas Sagradas Escrituras. E só para ficar bem claro, as relações sexuais que ocorrem antes do casamento é chamada de fornicação. Fora do casamento é chamada de adultério. Com animais é chamada de bestialidade, que é o mesmo que zoofilia. Para obter lucro é chamada de prostituição. Com pessoas do mesmo sexo é considerado chamado de relação sexual homossexual, assim também como a pornografia, a cobiça, a sensualidade, a masturbação também
é impureza. A única prática sexual permitida na Bíblia é no matrimônio, que ocorre após o casamento. Toda relação sexual fora do que Deus permite, seja entre homem e mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher, ou pessoas com animais, são chamadas de impureza. No grego vem da palavra porneia, de onde surge o termo pornô ou pornografia, que abrange qualquer pecado sexual. O que também era punido com a morte era a feitiçaria, conforme o autor da revista vai tratar também desse tema, pois se tratava de um crime contra o próprio Deus. Invocar o poder dos espíritos violava o primeiro mandamento para não adorar outros deuses. Portanto, feitiçaria era uma rebelião contra Deus e sua autoridade. Na verdade, era juntar-se a Satanás e não a Deus. O tópico 2 vai dizer o perigo da idolatria. Levítico capítulo 19, versículo 4 vai dizer: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Bem, os israelitas eles tinham acabado de chegar do Egito, uma terra que possuía muitos ídolos, muitos deuses, porque cada deus representava um aspecto diferente da vida, e era comum naquele tempo os egípcios adorarem muitos ídolos com a intenção de conseguir o máximo de favores, o máximo de bênçãos daqueles deuses. Mas ao dar, no momento que Deus deu o primeiro mandamento, que foi: não terás outros deuses diante de mim, então a gente trazendo para a nossa atualidade, que nesse tempo haviam muitos ídolos, havia muitas imagens de esculturas, mas hoje nós podemos permitir que muitas coisas se tornem nossos ídolos, como dinheiro, como fama, como trabalho, prazer, quando nós nos concentramos excessivamente nelas e em busca de identidade pessoal, significado da vida e segurança. Inicialmente, é claro que ninguém se posiciona com a intenção de adorar estas coisas, mas após algum tempo de dedicação, elas transformam-se nos deuses que, por fim, controlarão nossos pensamentos e esforços. Dedicar a Deus o lugar central em nossa vida impede que essas coisas se tornem ídolos para nós. E a idolatria ela tem tornado qualquer coisa mais importante do que Deus. E nossas vidas estão cheias dessas tentações, por isso que nós precisamos sempre estar atento contra dinheiro, contra fama, contra sucesso, contra reputação, contra qualquer coisa que se coloque em primeiro lugar na nossa vida. E esses são os ídolos que nós encontramos hoje em dia. Muita gente não reconhece, mas eles estão se transformando em ídolos na vida de muitas pessoas. E ao olhar para esses falsos ídolos que prometem tudo que a pessoa deseja e nada do que a pessoa precisa de fato, a idolatria ela precisa ser removida completamente das nossas vidas e precisamos estar atentos para não transformar nenhuma dessas coisas em ídolo, colocados em primeiro lugar na nossa vida. O tópico 3 vai dizer as leis sociais. Levítico capítulo 19, versículo 13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Bem, aqui nesse versículo, ele está falando dos direitos trabalhistas do diarista. Ele fala de forma bem simples. Bem, Deus agora começa a organizar algumas coisas. Há uma conexão aqui, se você for ver, do roubo com o omitir o pagamento, que é citado no mesmo versículo. Aqui é para aquele que é patrão e é cristão, trazendo para a nossa atualidade, seria um exemplo bem prático. O patrão que tem que pagar, por exemplo, até o 5º dia útil, aí a pessoa segura o pagamento até o 15º dia para poder pagar aquele funcionário, ou seja, esse tempo que o funcionário não está recebendo, é como se o patrão estivesse roubando dele, porque esse funcionário vai ter que pagar juros nos seus boletos, já que vão ser pagos com atraso, e o patrão automaticamente vai ganhar lucro, porque enquanto o dinheiro está guardado na conta dele, está dando rendimento, e tudo isso é roubar. Então, nós como cristãos, não só os funcionários, mas também os patrões agora, que pagam esse diarista, se ele recebe por dia, tem que ser pago no dia que está determinado. E o autor também ele vai falar aqui, se nós formos acompanhar a respeito dos idosos, e ele vai citar no capítulo 19, 32, ele vai dizer, inclusive está citado aqui na revista: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema a Deus. Eu sou o Senhor. Então, se nós formos observar, nós estamos hoje em dia vivendo uma sociedade que desrespeita o idoso, que inclusive é chamado
pejorativamente de velho, como se velho fosse uma coisa ruim. Então a gente precisa ver que a expressão velho, ela tinha que ter um sentido de honra. E na nossa sociedade, ela tem desprezado e invertido os valores, e ela não consegue entender essa honra que uma pessoa idosa tem por ter essa experiência, por ter muito mais conhecimento. E dentro das leis sociais, o autor da revista também, ele vai abordar o tema de rebuscar, conforme te acompanha em Levítico 19, do 9 ao 10, que também está citado aqui na revista. Ou seja, quando a pessoa fazia a colheita, essa aqui a gente até estudou no livro de Ruth, só para relembrar, a pessoa quando fazia a colheita, ela deveria deixar os seus cantos liberados para as pessoas não precisarem entrar dentro do campo, mas pelas beiradas elas já poderiam colher aquele resto que a pessoa deixou. E também as espigas, ao cair, aquela pessoa não deveria colher, mas deveria deixar justamente para essas pessoas que fossem necessitadas, viúvas, os órfãos, as pessoas que precisassem, que estivessem precisando ali dessa ajuda. E é como se Deus dissesse: eu estou dando prosperidade para vocês, estou dando mantimento. Se vocês forem obedientes, eu vou abençoar vocês cada vez mais. E esse é o critério que Deus trabalhava na didática com o povo do Antigo Testamento. Ele abençoava o povo e ele ensinava o povo a ter um coração generoso, deixando essa lei justamente para o povo deixar toda a beirada, todo o canto da sua plantação, para eles não colherem, para eles deixarem para que as pessoas pobres, porque os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, tivessem justamente um mantimento. Por isso que ele dizia: não rebusque as plantações, não recolha as espigas, a uva caída, ou seja, toda a plantação que você está colhendo e cair no chão, não recolha. Inclusive seria um grande exemplo de alguém que sobreviveu com esse tipo de doação, foi justamente Ruth e Noemi, que a gente já estudou essa lição a respeito de Ruth e Noemi. E como exemplo de alguém que praticava isso, que dava esmolas, era Cornélio. Inclusive a Bíblia vai dizer a respeito de Cornélio que as suas esmolas foram aceitas diante de Deus. O tópico 2 vai dizer as festas judaicas. O subtópico 1 vai dizer Páscoa e festa dos asmos. Levítico capítulo 23, versículo 4, que diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. No 14º dia da primeira lunação, ou seja, do primeiro mês, né, porque a lua nova, ela começava um ciclo de um mês. Toda vez que a lua aparecia, a lua nova aparecia, ela começava o ciclo de um mês, que é chamado de lunação. A cada lunação se iniciava um ciclo mensal. Então, no 14º dia da primeira lunação, ou seja, no primeiro mês, a pessoa não poderia fazer nenhuma das outras festas se ela não participasse da Páscoa. E também ela não poderia participar da Páscoa se ela não fosse circuncidada, no caso dos homens. A Páscoa era uma festa muito importante, porque ela dava introdução a todas as demais festas. Sem a Páscoa, a pessoa não conseguia passar pelas demais festas que a gente vai ver a seguir. A Páscoa ela vai apontar para a morte do Cordeiro, isto é, ela fala da crucificação. Não se consegue participar de todo o plano da salvação de Deus se não passar pela cruz de Jesus Cristo. Então, a Páscoa é a morte do Cordeiro. Deus ele determinou vários feriados nacionais no ano para celebração, para confraternização e para adoração. Pode-se aprender muito sobre um povo apenas observando seus feriados e a forma como os celebram. A festa da Páscoa ela durava um dia apenas, como a gente pode ver lá em Levítico 23:5, e ela celebrava a libertação da escravidão do povo no Egito, quando Deus poupou os primogênitos de Israel. E a sua importância é que ela recordava a libertação do povo de Deus. Nós vamos ver também aqui nesse mesmo subtópico a festa dos ázimos, que é o mesmo pão sem fermento. Lembrando que todas as festas, ou elas são de um dia, ou elas são de 7 dias. E as festas que são de 7 dias são apenas a festa dos pães ázimos e a festa do tabernáculo. Todas as outras festas, elas são apenas de um dia. A Páscoa e os asmos, embora elas são ditas separadas, elas fazem parte de um mesmo contexto de festa. Então, às vezes, a festa do asmo é chamada de Páscoa ou vice-versa. Mas ela não é exatamente a mesma coisa, porque o asmo começava a contagem a partir do dia 15 do 1, ou seja, no 15º dia da primeira lunação.
e durante 7 dias a pessoa tinha que comer somente pão sem fermento. Isso vai falar muito do corpo de Cristo, que é um pão sem fermento, ou seja, sem pecado. E a festa dos pães asmos, ela lembrava Israel de sua saída do Egito. Como já disse, durante 7 dias eles comiam pães asmos, como haviam feito na ocasião, como a gente pode acompanhar lá em Êxodo, capítulo 12, o versículo 14 e 15. O pão sem fermento, ele carregava um simbolismo importante para os israelitas, porque sendo único, ele ilustrava a singularidade de Israel como nação. Ele representava também a pureza moral de Israel pelo fato de o fermento ser um símbolo do pecado. E ele lembrava também da urgência em obedecer. Os seus ancestrais, eles haviam deixado a massa sem fermento para que pudessem deixar o Egito rapidamente, sem ter que esperar a massa subir. E os pães asmos, como a gente já falou, essa festa durava 7 dias e celebrava o êxodo do Egito e a sua importância, que ela lembrava ao povo que a vida antiga ficaria para trás e eles estavam iniciando um novo modo de viver. O subtópico 2 vai dizer primícias e pentecostes. A referência está em Levítico capítulo 23, versículo 10, que vai dizer: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Bem, as primícias, ela vai falar a questão da colheita, ela fala da ressurreição de Jesus. Paulo vai falar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que Cristo é as primícias. A festa das primícias, ela ocorria no dia 16/1 e requeria que as primícias das colheitas fossem oferecidas a Deus. Os israelitas não podiam comer da sua colheita sem primeiro trazer essa oferta ao Senhor, porque dar as sobras para Deus não é um meio de expressar gratidão. Por isso que nós devemos procurar dar as nossas primícias ao Senhor. E as primícias, como a gente já disse, durava apenas um dia, como você vê em Levítico 23, do 9 ao 14, e ela celebrava a primeira ceifa da colheita, e a sua importância é que ela lembrava a provisão de Deus, ensinava o povo a confiar neste Deus. A segunda festa que o autor vai falar aqui é a festa dos Pentecostes, que ocorria depois, no dia 6/3, já 50 dias depois da festa das primícias, você vai ter a festa dos Pentecostes, e esses 50 dias após é que dá origem à palavra Pentecoste, justamente vindo de penta, ou seja, 5 dezenas, ou seja, 50 dias que ocorria após a festa das primícias. O Pentecoste era a festa de adoração a Deus pela abundante colheita. O Pentecoste, que é colheita, né, ela era uma festa que durava um dia, como você pode acompanhar em Levítico 23, do 15 ao 22, e ela celebrava o início da colheita do trigo, e a sua importância é que ela demonstrava alegria e gratidão pela generosa colheita. O subtópico 3 vai dizer trombetas e tabernáculos. Essa referência está lá em Levítico capítulo 23, versículo 24, que vai dizer: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Bem, no primeiro dia do 7º mês, você tem um toque de trombetas que vai chamar de festa das trombetas. A maioria das trombetas utilizadas, elas eram feitas de chifre de carneiro, embora algumas especiais fossem feitas com prata batida. As trombetas, elas eram tocadas para anunciar o início de cada mês, bem como o começo das festas. A festa das trombetas durava um dia, isso a gente vai ver lá em Levítico 23, do 23 ao 25, e ela celebrava o início do 7º mês, e sua importância é que ela expressava alegria e gratidão a Deus. Depois, no dia 15 da 7ª lunação, a festa de tabernáculos, que também é chamada de festa das cabanas ou a festa das barracas, onde o povo ele saía das suas casas e eles montavam ali as barracas, porque eles moravam nessas barracas durante ali esses 7 dias de celebração da festa, para lembrar justamente quando eles saíram do Egito e ficaram no deserto morando em barracas, em cabanas e não em casas fixas. Por isso, esse memorial. E a festa dos tabernáculos, ela era uma celebração especial envolvendo toda a família.
Assim como a Páscoa ela ensinava aos membros da família de todas as idades sobre a natureza e os feitos de Deus, além de ser um momento para renovar o compromisso com Ele. A nossa família também precisa de momentos de celebração para renovar a fé e transmiti-la aos nossos filhos. Então, nós devemos separar dias especiais para nós comemorarmos a bondade de Deus e nós falarmos da sua bondade, e que possamos fazer sempre o nosso culto doméstico e lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. O tópico 3 vai dizer: obediência gera bênçãos. O subtópico 1 vai dizer: o amor ao próximo. Levítico capítulo 19, do 17 ao 37 diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesus ele resumiu claramente todas essas regras quando ele ordenou que nós amássemos a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Então ele declarou-se esse o maior mandamento de todos. Guardando esse simples mandamento de Jesus, nós podemos nos achar cumprindo todas as outras leis de Deus. O subtópico 2 vai dizer ano de descanso e jubileu. Levítico capítulo 25, do 8 ao 10, que diz: porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Está lá em Levítico capítulo 25, versículo 4. O ano sabático era um ano em que cada 7 anos para os campos ficarem em repouso. Este era um bom meio de administrar os recursos naturais e lembrava ao povo o controle e a provisão de Deus. O ano do jubileu deveria ser celebrado a cada 50 anos. E ele incluía o cancelamento de todas as dívidas, a libertação de todos os escravos, o retorno de terras vendidas a seus donos originais. O subtópico 3 vai dizer bênçãos da obediência. A referência está lá em Levítico capítulo 26, do 3 ao 5, que diz: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Levítico 26, do 3 ao 4. Bem, o Senhor começa esse capítulo dando advertências contra a idolatria. E Deus trata da obediência e da desobediência em relação ao senhorio dele. E Deus vai exigir que o povo escutasse e cumprisse todos os mandamentos, os estatutos e juízos do Senhor. Deus dá a opção para o povo escolher entre a bênção e a maldição. Esse conceito não é apenas do Antigo Testamento, mas é um princípio. Desde o Éden, a obediência e a desobediência vem aparecendo. Não é porque mudou a aliança que mudou esse princípio, porque isso está relacionado com o caráter de Deus e o seu relacionamento conosco. A obediência ela produz bênçãos, a obediência ela produz vida. Ninguém que vive uma vida desobediente diante de Deus tem relacionamento com o Senhor. Primeiro porque desobediência é pecado, é iniquidade e gera maldição e morte. Então, nós devemos procurar obedecer ao Senhor para que as suas bênçãos estejam sobre a nossa vida. E assim nós ficamos por aqui, terminando essa lição que foi muito boa, que tratou, onde nós estudamos do livro de Êxodo e de Levítico. Aprendemos muito a respeito de santidade quando nós estudamos o livro de Levítico. Então, que nós possamos continuar estudando e buscando agradar cada vez mais ao Senhor. Ficamos por aqui e na próxima lição já vamos começar a estudar o livro de Marcos. Não esqueçam de seguir o canal, de se inscrever, de comentar e de indicar o vídeo para os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!